Eu vou dividir a mensagem do Salmo de número 8 em duas partes. Em primeiro lugar, irmãos, eu quero chamar a sua atenção para um detalhe bastante importante nesse salmo. Na leitura, você percebe esse detalhe. O salmo de número 8, ele começa e termina com a mesma frase. Você percebe isso? Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Está no versículo 1, está no versículo de número 9. E Davi não faz isso, irmão, sem um objetivo. Davi está dando ênfase a uma questão dentro desse salmo. Na verdade, Davi quer chamar a nossa atenção exatamente para isso. O quão magnífico é o nome do Senhor sobre toda a terra. Na verdade, é como se Davi estivesse nos apresentando o seu tema. O tema do Salmo 8 é esse. O quão magnífico é o nome do Senhor sobre toda a terra. E em volta do versículo 1 ao versículo de número 9, Davi vai justificar esse seu tema. Então Davi aqui tem um tema, o quão magnífico é o nome do Senhor sobre toda a terra. E Davi tem uma pergunta. Por quê? Por que o nome do Senhor é magnífico sobre toda a terra? E para responder essa pergunta, Davi vai apresentar três argumentos. Três argumentos. Eu quero que você perceba o versículo de número 2. É o primeiro argumento de Davi. E Davi responde essa pergunta. Por que o nome do Senhor é magnífico sobre toda a terra, com a seguinte resposta: porque todos os inimigos de Deus são derrotados facilmente. Leia aí o versículo de número 2 novamente comigo. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitar-te força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Você lembra comigo que Davi era um rei muito importante para o povo de Israel. Davi, ele foi um rei poderoso. Davi, ele foi um grande rei na história do seu povo. Só que o reino de Davi foi marcado por inúmeros conflitos. Davi chegou ao seu trono, por exemplo, ao trono de Israel, muito tardiamente. Davi já tinha sido ungido pelo profeta e sacerdote Samuel. Mas até ele assumir o trono de Israel, isso levou, irmãos, um longo período. Davi, apesar de ser esse grande rei, Davi, ele teve que enfrentar diversos adversários. Adversários, inclusive, que o colocaram em dificuldade. E Davi os venceu, amparado por um grande e poderoso exército de homens valentes, conforme o relato dos livros históricos da Bíblia. 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, Crônicas, narram como é que Davi conseguiu se estabelecer no seu reino e expandir o reino de Israel. Só, irmãos, que também você lembra que mesmo na velhice, o reino de Davi, ele foi contestado, e contestado pelo seu filho Absalão. Então, mesmo na velhice, mesmo com o seu reino já estabelecido, depois de um longo tempo, Davi sofreu dificuldades. Davi, mesmo sendo um rei importante, os inimigos de Davi o submeteram à aflição, à angústia, a problemas, a dificuldades mesmo. Só, irmãos, que no caso de Deus, a coisa é bastante diferente.
o argumento que o salmista nos apresenta aqui no versículo de número 2 é que o nome de Deus é magnífico sobre toda a terra, porque Deus vence os seus inimigos, no caso aqui, emudece os seus adversários, os seus inimigos, com a parcela frágil, com a parte sensível da sua criação. No caso, os pequeninos e as crianças de peito. Perceba a diferença entre o reinado de Davi, a glória de Davi, o reinado de Deus é a glória de Deus. Davi derrota os seus inimigos com muita dificuldade. Isso não é algo específico de Davi. A maioria dos impérios da terra passaram por essa mesma questão. Mas, quando a gente olha para Deus, o quadro que nós temos é bastante diferente. Porque todos os inimigos do Senhor são derrotados muito facilmente. Deus não usa, por exemplo, cometas, algo poderoso na criação de Deus. Deus não usa o exército angelical, algo muito poderoso na criação de Deus. Deus não usa um amontoado de exércitos fortemente preparados, armados, para derrotar os seus inimigos. O que é que Deus usa? O menor esforço possível. Pequeninos, crianças de peito. Isso para mostrar o quê, pastor? Para mostrar que os inimigos do Senhor não são páreo para Ele. E Deus, que o nome de Deus é magnífico em toda a terra, porque esse Deus poderoso derrota todos os seus inimigos muito facilmente. Esse é o primeiro argumento de Davi. O segundo argumento de Davi, a segunda resposta que Davi dá à sua pergunta, porque o nome do Senhor é magnífico sobre toda a terra. Eu quero que você repare aí inicialmente o versículo de número 3. E a resposta de Davi é a seguinte: porque Deus criou todas as coisas. Versículo de número 3, Davi escreve assim: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste. No versículo de número 8, versículo de número 7 e 8, Davi ele estende, Davi ele mostra mais elementos da criação de Deus. Quando Davi fala sobre ovelhas e bois, todos e também os animais do campo, as aves dos céus, os peixes do mar e tudo o que percorre as sendas dos mares. Praticamente, irmãos, todos os especialistas, todos os especialistas vão dizer que o Salmo de número 8 é uma foto em miniatura de Êxodo 1 e 2. Você consegue perceber? Davi trabalhando aqui a questão da criação de Deus, e a argumentação que a maioria dos especialistas apresenta é que esse texto é uma foto em miniatura de Gênesis 1 e 2. E aqui, irmãos, Davi fala sobre essa parcela da criação de Deus, lua, estrelas, animais. E Davi, ele, a partir da criação do Senhor, reflete sobre a glória de Deus. Porque o nome do Senhor é magnífico sobre toda a terra. Como é que Davi chega a essa constatação? Olhando para a criação. E percebe, irmãos, que se os hebreus, no tempo de Moisés, no tempo que o livro de Gênesis foi escrito, já percebiam a glória de Deus na criação, e foi para isso que Gênesis 1 e 2 foi escrito. Se Davi, há 3.000 anos atrás, vivendo 1.000 anos antes de Cristo,
já percebia a glória de Deus, olhando para a criação, nós, irmãos, em tempos de alta tecnologia, é que devemos constatar, junto com o salmista, junto com Moisés, que o nome do Senhor é magnífico sobre toda a terra. Davi, ele vai dizer o seguinte: quando eu contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste. A pergunta que nós temos que fazer ao ler esse versículo é a seguinte: que estrelas Davi estava contemplando? Na verdade, quantas estrelas Davi conseguiu contemplar? Ou quantas estrelas nós conseguimos contemplar a olho nu numa noite escura? É dito, irmãos, que nós, aqui da terra, conseguimos contemplar cerca de 9.000 estrelas. 9.000 estrelas nós conseguimos enxergar ao mundo. Só que em todo o universo é dito que existe 1 trilhão de estrelas. Nós conseguimos enxergar 9.000. No universo tem aproximadamente 1 trilhão de estrelas. Ou seja, para cada estrela que nós enxergamos no céu, existem pelo menos 100.000 que nós não conseguimos enxergar. Você percebe quão magnífico é o nome do Senhor sobre toda a terra? Ok. Vamos pensar nas estrelas que Davi conseguiu enxergar. Às vezes nós não nos impressionamos mais. Às vezes nós não nos impressionamos mais com o tamanho da Terra, né? Parece que a Terra para a gente é algo comum. Mas vamos imaginar o Sol. E o Sol, irmãos, é pelo menos 100 vezes maior do que a Terra. 100 vezes maior do que a Terra. Mas deixa eu lhe dizer o seguinte: o Sol é uma estrela pequena. O Sol é uma estrela muito pequena. Vamos pensar em outras estrelas que Davi ou nós conseguimos enxergar a olho nu aqui da Terra. E nós conseguimos enxergar, por exemplo, uma estrela chamada Antares. E essa estrela, irmãos, é pelo menos 70.000 vezes maior do que a Terra. Uma estrela que nós conseguimos enxergar aqui, na noite escura. Antares é pelo menos 70.000 vezes maior do que a Terra. Você consegue imaginar a proporção, o tamanho dessa estrela? Só que Antares não é a maior estrela que existe no universo. A maior estrela que existe no universo, irmãos, ela é capaz de conter dentro dela 3 bilhões de planetas do tamanho da Terra. 3 bilhões, irmãos, de planetas do tamanho da Terra. Essa única estrela, a maior estrela do universo, é capaz de conter. Então, irmãos, nós juntos com o salmista podemos exclamar em alto e bom tom o quão magnífico é o nome do Senhor sobre toda a terra. Só que eu quero que você preste atenção no detalhe. Um detalhe voltando aí para o versículo de número 3. Porque, ok, Deus criou a lua, as estrelas, tudo aquilo que existe, mas perceba como é que Deus criou todas as coisas. No versículo de número 3, nós vamos ler novamente, está escrito o seguinte: Davi diz que a criação é obra
É obra dos dedos. Tem aí na sua Bíblia, amém? É obra dos dedos de Deus. Irmãos, imagine o sol 100 vezes maior do que a terra. Imagine Antares, pelo menos 70 mil vezes maior do que a terra. Imagine a maior estrela do universo, capaz de conter 3 bilhões de planetas do tamanho da terra. Imagine, irmãos, o universo que é capaz de conter todas essas coisas. E Davi diz que tudo isso é obra dos dedos de Deus. Imagine, irmãos, o tamanho de Deus, a majestade de Deus, o poder de Deus, que é capaz de criar todas essas coisas com os dedos das suas mãos. Então, irmãos, de fato, quão magnífico é o nome do Senhor sobre toda a terra. Eu ainda não cansei de repetir isso não, viu? Isso porque Davi vai apresentar o terceiro argumento. Por quê? Porque Deus é tão poderoso. Porque Deus é tão majestoso. Porque Deus é tão glorioso. E agora eu quero que você repare comigo os versículos de número 4 a 6. Nos versículos de número 4 a 6, Davi ele apresenta a terceira resposta para essa pergunta. E a resposta é: porque somente ao Senhor pertence o poder original. E todo poder que vem a existir deriva de Deus. É isso que os versículos de número 4 a 6 vão nos dizer. Leia comigo novamente. Que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que eu visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo lhe puseste. O que é que Davi está fazendo aqui, queridos irmãos? Davi está mais uma vez voltando para Gênesis 1 e 2. E Davi está destacando um aspecto importante dos 2 primeiros capítulos da Bíblia. Gênesis 1 e 2, Deus cria um homem. E Deus cria um homem com um propósito. E Deus cria o homem, irmãos, para ser o vice-regente de Deus na criação. Você sabe que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. É como se o homem fosse um espelho de Deus, um representante de Deus. E Deus concedeu ao homem domínio sobre toda a sua criação, mas não um domínio tirânico, não um domínio que o homem fosse oprimir o restante da criação do Senhor, não um domínio que o homem exercesse irresponsavelmente, maltratando, abusando dos recursos naturais da criação do Senhor. Deus deu domínio ao homem para cuidar da terra, para cuidar da criação de Deus. E é isso que Davi está falando aqui. Deus deu domínio para o homem. Só que eu acabei de dizer para vocês o tamanho de alguns elementos da terra, do universo, perdão. Tamanho do Sol, de outras estrelas. E isso em relação ao nosso planeta, irmãos, coloca o nosso planeta grão, ou menos que isso em relação ao universo. Agora imagine, irmãos, em relação ao homem. O que é o homem em comparação ao restante da criação do Senhor? Na verdade, essa é a pergunta que Davi vai fazer aqui nesse texto. O que é o homem que dele te lembres? E o filho do homem que o visite? Essa, irmãos, é uma pergunta que nós devemos fazer hoje. Porque
posição de autoridade que nós exercíamos no Éden sobre a criação não é natural. Não nasce da gente. Ela nos foi dada. Ela nos foi concedida. Nós recebemos de Deus. Porque somente Deus, somente o Senhor tem de fato o domínio sobre todas as coisas. O poder pertence a Ele. O domínio pertence a Ele. A Ele pertence a glória e a majestade. Somente ao Senhor. E toda a autoridade e todo o domínio que venha a existir nasce de Deus. Nasce do Senhor. O que é que Davi está dizendo aqui? Que o homem, irmãos, está abaixo de Deus. Você lê aí no versículo de número 5, né? Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus. Eu prefiro a tradução do escritor de Hebreus. No livro de Hebreus, e nós já vamos fazer referência a essa passagem, não tem escrito fizeste por um pouco menor do que Deus, mas lá em Hebreus tem escrito menor do que anjos. Qual é a lógica que Davi tem trabalhado até agora? Deus está acima do homem. E o homem está acima da criação. O homem está abaixo de Deus. A criação está abaixo de Deus. Esse é o argumento de Davi. Por que que Davi, irmãos, vai responder, vai dar essas 3 respostas à pergunta: por que que o nome do Senhor é magnífico em toda a terra? Onde é que Davi quer chegar? Qual é o objetivo de Davi ao trazer esse tema, ao escrever esse texto? Na verdade, a pergunta é a seguinte: o que é que se espera de nós, leitores do Salmo de número 8? O que é que se espera de mim, de você, depois que nós ouvimos essa mensagem? E aqui eu vou explicar o objetivo da primeira parte do nosso estudo de hoje. É o objetivo de Davi com o Salmo de número 8. E o objetivo é o seguinte: Davi está nos levando à verdadeira adoração. O Salmo de número 8 é um salmo de adoração. E Davi está nos levando a essa verdadeira adoração. E como é que Davi trabalha isso? Nos mostrando o objeto da verdadeira adoração. Quem é que deve ser adorado? Quem é que deve ser exaltado? Quem é que deve ser engrandecido? Quem é que deve ser louvado pelo povo de Deus e por toda a criação? E o objeto, irmão, dessa verdadeira adoração é o Senhor. É o Senhor. Escute, não é a criação. Nós não devemos adorar a criação. E graças a Deus nós não fazemos. Mas durante, irmãos, vários séculos, a humanidade adorou a criação. Os egípcios, por exemplo, adoravam o Nilo e o sol. Os cananeus adoravam o Deus da natureza, Baal. Ainda hoje, irmãos, existem povos e culturas que adoram elementos da criação. Animais, sol, relâmpago, terremoto, lua e por aí vai. E Davi, assim como era o objetivo de Moisés ao escrever Gênesis 1 e 2, Davi nos mostra que a criação não é Deus, ela não se auto-originou. A criação, ela é obra dos dedos da mão daquele que é Senhor sobre tudo e sobre todos.
daquele que é poderoso e exerce domínio sobre todo o universo. E ele sim deve ser adorado. É por isso que Davi diz que a criação está sobre o domínio do homem e o homem debaixo do domínio de Deus. Mas Davi também vai nos mostrar o seguinte: o homem não deve ser adorado. E vocês, irmãos, não imaginam quanto isso é importante de ser enfatizado em nossa cultura. O homem não deve ser adorado. Por que o senhor diz isso, pastor? Porque é uma frase, uma filosofia comum em nossos dias, de que o homem é a medida de todas as coisas. A nossa cultura, irmãos, na nossa cultura, infelizmente, o homem está no centro. É o desejo do homem, é a intenção do homem, são os projetos do homem, são as verdades, na verdade, achismos do homem que são valorizados, e não o Senhor, a sua obra e aquilo que ele é. E aqui Davi diz que não deve ser assim. O homem não deve estar no centro, porque o homem, a autoridade que o homem recebeu, ela recebeu de um ser que é maior, que é todo-poderoso. E esse ser é o Deus da Bíblia. E esse ser, sim, tem um nome que é magnífico sobre toda a terra. E esse ser, sim, deve ser louvado e adorado. Esse é o primeiro objetivo da nossa mensagem de hoje. É sobre isso que Davi está falando aqui no Salmo de número 8. Caminhando, irmãos, para a conclusão da nossa mensagem, eu quero mostrar para vocês agora como o Salmo de número 8 ele tem sido interpretado durante ou no decorrer da história da igreja. Como Cristo aplicou o Salmo de número 8, como os escritores do Novo Testamento aplicaram o Salmo de número 8, e o que este Salmo tem para nos falar hoje. Amém, amados irmãos? Esse é o nosso segundo propósito com a mensagem de hoje. E aqui, irmãos, eu quero lhes falar o seguinte. O Salmo de número 8, ele está mostrando para nós aquilo que seria o ideal da criação de Deus. Davi está trabalhando com o ideal. Como é que a coisa devia funcionar? Como é que devia ser? Assim como Gênesis 1 e 2 também nos mostra aquilo como a criação deveria ser. É o ideal, irmãos. Só que a história do povo de Deus não para em Gênesis 1 e 2. Nós avançamos. E nós avançamos para Gênesis 3. E o que foi que aconteceu em Gênesis 3? A queda. E preste atenção no seguinte. A queda, ela abalou a relação harmoniosa que existia entre o homem e a criação. Entre Deus e o homem também, mas o nosso foco aqui é entre o homem e a criação. E nós não podemos mais aplicar de forma cabal o Salmo de número 8 ao homem. Nós não podemos olhar para o Salmo de número 8 e dizer, não, com todas as letras e em todos os sentidos, o Salmo de número 8 se aplica à raça humana. Nós não podemos mais fazer isso. Porque, por exemplo, nós perdemos o domínio sobre a criação. Você lembra da tentação de Jesus? E o que é que o diabo disse para o Senhor na segunda tentação? O diabo levou
Cristo para um lugar alto, conforme o relato de Lucas, e o diabo disse o seguinte: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. O domínio da criação pertencia ao homem, porque Deus havia concedido isso para o homem. Mas depois, irmãos, ou a partir de Gênesis 3, esse domínio foi transferido ao diabo. Então, nosso argumento é o seguinte: não dá mais para a gente ver e olhar para o Salmo de número 8 e dizer que isso tudo aqui se aplica à raça humana. Não dá mais para a gente fazer isso. E se não dá mais, a gente tem que se perguntar para quem o Salmo de número 8 agora pode ser aplicado. Para quem o Salmo de número 8 agora, ou a quem o Salmo de número 8 agora reflete. Eu quero chamar a vossa atenção para dois textos. Primeiro, é Jesus aplicando o Salmo de número 8. E presta atenção a quem Jesus aplica o Salmo de número 8. O texto é Mateus 21, versículos de número 12 a 16. A continuação da história que nós chamamos de Domingo de Ramos. Jesus, diz o texto, tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos que ali vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Vieram a eles no templo cegos, coxos, e ele os curou. Versículo 15. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, hosana ao filho de Davi, indagaram-se e perguntaram-lhe, indignaram-se e perguntaram-lhe: ouves o que estes dizem? Respondeu-lhe Jesus: sim. Nunca lestes da boca de pequeninos e crianças de peito tirar-te o perfeito louvor? Que versículo é esse, irmãos, do Salmo de número 8? Versículo de número 2. E Jesus o aplica a si mesmo. O segundo texto que eu quero que você repare, Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2, versículos 5 a 9. Hebreus capítulo 2, versículos 5 a 9. Aparece novamente uma aplicação do Salmo de número 8. E nós vamos descobrir a quem este escritor do Novo Testamento aplicou este Salmo. Hebreus 2, 5 a 9 diz assim: pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. 6. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo: que é o homem que dele te lembras? Ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitaste todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Ao 9. Presta atenção no 9. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos. Quem? Jesus. Por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. A quem o escritor de Hebreus aplica o Salmo de número 8? A Jesus. O escritor de Hebreus está aqui utilizando os versículos 4 a 6 e aplicando a Cristo.
Eu disse no início que o Salmo de número 8 é um salmo de adoração. Está dentro dessa classificação. Só que o Salmo de número 8, irmãos, ele tem características de uma outra classificação. O Salmo de número 8 tem características de salmo messiânico. Salmos messiânicos. Isso por quê, pastor? Porque escritores, no caso aqui o escritor de Hebreus, de forma posterior, aplicaram esse texto a Cristo Jesus. Na verdade, o nosso próprio Senhor aplicou o Salmo de número 8 a si mesmo. O que é que nós aprendemos com o Salmo de número 8? Perceba como é que esse Salmo nos leva a Cristo. Ou como nós, a partir desses Salmos, chegamos a Cristo. O Salmo de número 8 fala sobre Gênesis 1 e 2. É o ideal da criação. Só que nós, nos nossos primeiros pais, caímos em Gênesis 3. E nós perdemos o domínio da criação. O Salmo de número 8 mostra aquilo que nós tínhamos e perdemos. Aquilo que Deus nos deu e nós não possuímos mais. Mas agora presta atenção. Aquilo que nós perdemos, Cristo recuperou. Aquilo que nós perdemos, aquilo que era nosso, no Salmo 8, Gênesis 1 e 2, aquilo que nós perdemos, Deus tomou de volta. É por isso, escritor de Hebreus, Cristo Jesus aplicam esse salmo agora à segunda pessoa da Santíssima Trindade, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele recuperou o domínio que Deus tinha dado à raça humana. Na verdade, irmãos, depois de ressurreto, Jesus disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Na verdade, irmãos, antes da sua morte, da sua ressurreição, antes da sua morte e da sua ressurreição, Jesus já demonstrava o seu domínio sobre a criação. Quando, pastor? Quando Jesus fez emudecer a força do vento e acalmou a tempestade. Quando, pastor? Quando Jesus andou sobre as águas. Quando, pastor? Quando Jesus transformou água em vinho. Quando, pastor? Quando Jesus exerceu domínio sobre os seres dos mares. Tanto na pesca maravilhosa, como também naquele episódio em que Pedro foi retirar uma moeda da boca de um peixe. Quando, pastor? Sempre quando nós percebemos Deus operando milagres na natureza, isso é um insight, isso é uma demonstração que Deus recuperou aquilo que nós perdemos em Gênesis 3. Essa é a mensagem gloriosa, irmãos, do Salmo de número 3. Olha só de onde nós partimos e onde nós chegamos. Nós partimos de Gênesis 1 e 2. É o ideal. Era como devia ser. Era o homem criado à imagem e semelhança de Deus. É o homem sendo criado como vice-regente da criação. É o homem recebendo de Deus autoridade, domínio sobre a criação. Passamos por Gênesis 3. Nós perdemos, irmãos, essa autoridade e esse domínio. Perdemos essa harmonia com a criação. É por isso que Deus diz para o homem, por exemplo, que a terra seria amaldiçoada e que do suor do seu rosto ele iria sobreviver, iria tirar o seu sustento. É por isso que nós vemos aí acontecendo desastres naturais e às vezes desastres em resposta às nossas más ações. Tsunamis, tempestades, maremotos, secas, enchentes e vários desastres naturais. Só que nós chegamos em Cristo. E Cristo estabelece tudo. Coloca a casa em ordem. Recupera a autoridade sobre toda a criação. Pastor, nós paramos em Cristo.
Não. Nós partimos de Gênesis 1 e 2. Passamos por Cristo. E ouça isso. Nós podemos, desse texto, chegar em Apocalipse. Você lembra o que é que o escritor de Romanos fala? Que a criação, ela geme, esperando a sua restauração. A criação, ela será restaurada. Nós também seremos restaurados. O pecado, ele será extirpado do universo. A harmonia que existia, o homem e a criação, ela será restaurada. Talvez você pergunte, pastor, ok, no porvir nós iremos voltar para Gênesis 1 e 2, algum dia nós iremos viver de novo o Salmo de número 8, e a resposta é não. Não. Não apenas isso. Será melhor. Será muito melhor. E será muito melhor, irmãos, porque nós não viveremos na terra como nós a conhecemos hoje. No porvir haverá novos céus e uma nova terra. Os nossos corpos também serão transformados. Nós seremos, na verdade, Paulo conjuga esse verbo no passado. Nós já somos glorificados. Mas no porvir, irmãos, aquilo que nós perdemos em Êxodo 3, que o Salmo de número 8 mostra que nós tínhamos, nós receberemos. E nós receberemos muito mais. Como diz Apocalipse, nós reinaremos com o Senhor. Os irmãos entendem a profundidade do Salmo de número 8? Olha de onde nós partimos, irmãos. Partimos de Gênesis 1 e 2, é o ideal da criação. Chegamos em Gênesis 3, a nossa queda. Aquilo que nós perdemos. Chegamos em Cristo e Ele recupera o domínio sobre a criação e sobre todo o universo. E nós chegamos no Apocalipse, através desse salmo. E chegamos lá, com isso em mente. Será muito melhor. Existe, irmãos, uma pergunta que grita nesse salmo. Existe uma pergunta, irmãos, que pulsa fortemente dentro desse salmo. O que é o homem? Para que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. O que somos nós, irmãos? Para receber de Deus, e aqui eu estou concluindo. O que somos nós para receber de Deus o domínio sobre a criação em Gênesis 1 e 2? Quem somos nós? Quem somos nós, irmãos, para receber isso? Quem somos nós, irmãos, para receber do Senhor, depois de Gênesis 3, a sua misericórdia depois da queda? Quem somos nós, irmãos, para merecer a misericórdia e a bondade do Senhor? Quem somos nós, irmãos, para merecer de Deus essa bênção, essa graça da vida eterna que foi alcançada por um preço tão alto, pelo sangue que foi vertido na cruz do Calvário, pelo preço da vida do Filho de Deus? Quem somos nós para merecer do Senhor essa graça, essa bondade, essa misericórdia em Cristo Jesus? Irmãos, quem somos nós para recebermos de Deus a esperança da salvação, a esperança do porvir,
a esperança dos novos céus na nova terra. Quem somos nós, irmãos? Irmãos, quem somos nós para receber de Deus justificação, santificação, regeneração, a presença do seu Espírito Santo dentro de nós? Quem somos nós, irmãos, para receber esse tão grande privilégio de participarmos da família de Deus? Quem somos nós, irmãos? Quem somos nós? A pergunta que nós temos, a resposta que nós temos para essa pergunta é uma só. Nós olhamos para o Salmo de número 8. Que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que eu visites? A resposta é uma só. Nós somos alvo do amor eterno de Deus. E por causa desse amor eterno, e em Deus, nós encontramos sentido e significado para as nossas vidas. É somente Ele. Nós éramos ovelhas desgarradas. Hoje participamos do aprisco do Senhor. Nós éramos inimigos de Deus. Nós fomos transformados em amigos do Senhor. Nós estávamos distantes. Deus nos aproximou. Nós estávamos perdidos. E Deus nos fez assentar entre príncipes. Nós não tínhamos nada. E Deus nos abençoou com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O que é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem para que o visites? Nós somos alvo do amor eterno do Senhor. Amém, queridos irmãos? Que Deus nos abençoe, no nome de Jesus.